O governo vai regulamentar os aplicativos de transporte de passageiros e de entregas. E como vai ficar nossa situação como motoristas? Fala pessoal, Marcelo Tavares, e como prometido, como vocês assistiram no vídeo anterior, a gente está abrindo espaço aqui para falar sobre a regulamentação que vai acontecer. E no vídeo anterior a gente falou sobre a parte dos sindicatos, né? O que acham os sindicatos. E hoje eu vou trazer aqui a opinião das associações. Então eu estou aqui com o meu amigo Duda, de longa data. Dudão, prazer. Prazer é meu, tá aqui no seu canal. Apresente-se, por favor. Eu sou o Duda, presidente da Associação AMASP aqui de São Paulo e também diretor da Federação FEMBRAP, Federação das Associações dos Motoristas de Aplicativo do Brasil. Maravilha, Dudão. Dudão, eu trouxe algumas perguntas que eu usei as redes sociais para o pessoal me ajudar, né? Porque o objetivo do canal é ser o mais neutro possível e trazer informação democraticamente para todo mundo. O pessoal inteligente vai fazer a análise deles, né? Como eu comentei no outro vídeo, eu gostaria que não houvesse lados, mas como é um país democrático, a gente sabe que o país está aqui dividido, então nós temos lados em todos os segmentos, não tem jeito. Então eu quis trazer aqui a sua opinião para falar. Tudo que eu perguntei para o sindicato eu vou perguntar para você, beleza? Primeira pergunta que não quer calar. Você, como associação, é a favor ou contra a regulamentação? Regulamentação é um trabalho que a AMASP vem desenvolvendo desde 2016, certo? Já regulamos dezenas e mais dezenas de cidades dentro e fora do estado de São Paulo. Certo. Uma coisa que eu posso falar para você sobre regulamentação é que eu não sou contra, mas também não sou a favor. Da forma que tá ou de jeito nenhum? Da forma que pode vir. Certo. Então, assim, toda regulamentação ela tem que vir para melhorar a qualidade e a vida dos trabalhadores. Certo. Mas ela tem possibilidade de vir e prejudicar a vida dos trabalhadores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com regulamentações. Não é uma coisa tão simples assim. Tudo não é um mar de rosas como cantam por aí. Essa é que é a grande verdade. Então, o nosso trabalho sempre é verificar, analisar, buscar bastante informação, verificar se não tem jabuti. O que é jabuti? Jabuti é um parágrafo na lei na qual tem um entendimento, mas ele quer dizer outra coisa. Entendeu? Onde um ponto é uma vírgula. Isso. Tá certo. Então, assim, a gente sempre tem que verificar bem a fundo para poder ter a certeza que não vai prejudicar a classe. Sim. Certo? Então, é por isso que eu falo que eu não sou nem a favor nem contra. Porém, que venha para realmente melhorar, não para prejudicar. Então, só para encerrar essa pergunta assim, você acha que ela seria necessária ou dá para viver sem? Dá para viver sem, como a gente está vivendo até hoje, né? Tranquilamente. Beleza. Então, entendendo que vai ser regulamentado de qualquer forma, não tem para onde correr. Certo. É o que a gente, pelo menos é o que eu já entendi. Sim, sim. Do que está sendo colocado, o que é positivo e o que é negativo no momento que está lá? Olha, o que é positivo é que a parte positiva é que os aplicativos também aí agora estão, né, contribuindo. Certo. Mandaram a carta deles com várias propostas, né? Uma delas que é a do ganho do salário mínimo. Eu acho besteira esse ponto, tá? Porque o motorista trabalhando já em operação, ele já faz esse salário mínimo, Certo. tá certo? Então, na vida de um motorista de aplicativo que trabalha, ele não vai nem, na prática, ele não vai nem ver esse valor. E detalhe, toda a regulamentação, todo benefício, todo direito, ele tem as suas regras. Não é simplesmente chegar, te entregar e falar, ó, a partir de hoje você tem isso, isso e aquilo. Não, tem a parte positiva, a parte negativa. A gente acredita que vai entrar no mérito depois. Certo. Mas já estou adiantando que tem. Sim. Então, assim, motorista não pode pensar que, vou ganhar um salário mínimo por ser um motorista de aplicativo, porque eu já ouvi motorista falando isso. Vou ficar o mês inteiro parado em casa e de boa e Dormindo chegar... e receber 1.300 e tra lá. Não é assim que vai funcionar. Sim. Caso seja essa parte que entre aí nessa regulamentação, nesse acordo, né? Vamos dizer assim. Apesar que é meio óbvio, né, cara? Se o cara vai receber um salário, ele tem que ter uma carga horária, isso aí. Então, porém, o que estão vendendo é que não vai ter.
O que estão vendendo é que o motorista vai ter a mesma vida que ele tem hoje, de trabalhar o dia que quer, a hora que quer, quando quer, e vai ter todos os benefícios assim, tó, é seu, e tá aí, ó. E não é bem assim que funciona, né? Entendi. Então, né, dentro desse contexto, né, cara? Por exemplo, a gente sabe que você tem que ter alguma coisa quando acabar a saúde. Certo. Bateu o carro ou sofreu um acidente, eu até mencionei no outro vídeo, o cara deu uma trombose lá, que eu conheço uma porrada, você também. Tanto ficar sentado aqui, o pessoal acaba não fazendo um movimento físico, alguma coisa, e como que fica numa situação dessa? Essa que é uma das minhas preocupações em regulamentar ou não. Então, para isso não precisava nem de regulamentação, porque nós temos o MEI, dentro do MEI nós temos o KNAI de motorista de aplicativo, fora isso nós temos a contribuição individual, entendeu? Então isso aí tinha que partir do próprio trabalhador, não precisava uma regulamentação obrigando o trabalhador a ter esse tipo de amparo, né? Você tem esse amparo? Tem. Eu também tenho esse amparo. Tem o MEI, só que o MEI tem alíquotas, né? Sim, tem alíquotas. Onde você paga mais alto para poder ter mais coisa. Né? Exatamente. E aí Só que isso não é informado. Não é. Então. Você sabe que é meio subtraído, né? Quando o cara faz o MEI, fala assim, não, você só vai pagar 50 conto por mês. O cara só pensa nisso. Exato. Sem saber o que tá dando para ele ali. Então, é a falta do motorista buscar informação. Né? Se ele é trabalhador, está trabalhando, ele não tem um amparo, ele não está contribuindo, ele tem que fazer uma pesquisa para buscar o que é válido para ele. Exatamente. Basta colocar no Google Previdência de motorista de aplicativo que vai sair o KNAI, ou pode pôr o KNAI mesmo no Google, ele vai ver lá, abre um MEI, pronto, está resolvida essa questão. Certo. Então assim, não existe, não precisava, não tinha necessidade de vir uma regulamentação obrigando, porque o formato de previdência que vai vir, ele é muito mais caro do que o próprio MEI. Certo. Para oferecer praticamente a mesma coisa que o MEI oferece. E os caras vão querer fazer com que os aplicativos paguem uma parte. Sim, no governo anterior, a gente já estava trabalhando essa questão, tá certo? Em conversação com os aplicativos, o formato que a gente já estava desenhando era que o motorista ia pagar 3,5%. O aplicativo pagaria o resto. 7,5%. Certo. Totalizando os 11% da contribuição. Certo. Tá certo? Então o motorista, isso tudo visando o quê? O motorista pagar uma média que pagaria no MEI. Entendeu? E porque é uma coisa que eu queria falar também, se dentro desses pontos, que são 12 pontos lá que o pessoal deu uma enxugada e chegou a 12 pontos, algum tema bata nos bloqueios, né? E nos banimentos. E deixar uma coisa clara. Quando eu fui bloqueado, algumas pessoas me ligaram quando eu fiz um vídeo dizendo que eu fui bloqueado e iria na Uber. Essas pessoas foram o Reis, Dr. Flávio Ferrari e o Duda. Então, até o Leandro comentou que seria alguma coisa por eu ter canal, por eu ter visibilidade. Eu não acredito. Para mim, eu não sei nem se a Uber me conhece. Deve conhecer, porque eles são inteligentes e eles rastreiam. Hoje em dia tem aqueles trends top, né? Aqueles negócios tal e tal. Então o cara acha alguma coisa Uber, tá relacionado ali. Mas não seria muita pretensão minha achar que se preocuparam comigo. Eu acho que o que trouxe foi a verdade mesmo. Foi o auxílio que o Duda me deu, que ele levou o problema lá para dentro. E o pessoal fez meio que chamou o VAR, escutou a minha versão e associou. Com certeza o que eu falei bateu. E o pessoal resolveu soltar. Mas eu não acredito em carteirada, em YouTube. Para mim, eu sou motorista como qualquer outro. Então, pro algoritmo ou pra Uber, diferença faz nenhuma, né, cara? Pisar na bola vai ser cortado de qualquer jeito, né? Exatamente. Se você tivesse feito uma coisa grave... Não tinha conversa. Não tinha conversa. Você podia ter um canal com 5 milhões de inscritos. Né? Ela preza a excelência no trabalho. É isso. E tem alguma parte lá que tem sobre isso, né? Tem. Fala alguma coisa sobre isso, né? Tem uma transparência, né? Isso, os termos de uso da plataforma, né? Certo. Que também, nesses 12 pontos, alguma coisa entra ali com relação a banimentos e bloqueios que o pessoal faz, né? A questão do banimento, isso aí foi extraído
daqui da cidade de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Atibaia e também Bragança, que essas cidades elas têm a lei do direito de defesa, né? Então a implantação disso daí em âmbito federal já era uma proposta, né? Até do próprio nosso atual vereador como deputado federal ano passado, era uma das propostas dele, levar o direito de defesa em âmbito nacional. Eu acho que isso é muito válido, legal, né? Mas eu deixo um contraponto aqui. Muito motorista, ele entra na plataforma para trabalhar, porém ele tem que ter o amadurecimento que ele está no ambiente de trabalho. Sim. Né? Muitos deles tomam que, tipo assim, o carro é meu, é próprio, né? Eu estou fazendo um favor pro passageiro. Então o passageiro entra, cara, dependendo de uma situação que até uma situação besta, vamos dizer assim, coisa que em 5 minutos o passageiro tá descendo do carro, o cara faz um salseiro do caramba, é notificado pelo passageiro para a empresa e o motorista não se atenta em também fazer o relato. Sim, é por isso importante. que eu sempre deixo nos meus conteúdos. Pessoal, todo e qualquer problema que você tiver com corridas que fugir do normal, reporta. Sim. Que foi o seu caso. Sim. Você viu uma situação fora do normal e você achou que aquilo ali ia ficar dali mesmo. Ah, o cara já desceu, tudo certo. Acreditar no ser humano nem sempre. Entendeu? E na verdade o cara Sim. te fez um comentário que fritou você. Sim. Se não é o seu perfil com excelência, né, na empresa, você já era, meu Porque irmão. não tinha nada para trás, né? Você não tinha nada para trás, você não tinha reincidência, você nunca teve uma reclamação, sempre trabalhou com excelência. Aí a empresa falou, opa, realmente isso aqui não condiz com o que a gente vê da vida do motorista conosco. Mas você vê como é que a gente, por mais que tenha cabelo branco, tá aprendendo, né? Tá aprendendo, exato. Porque agora não tá passando mais nada. Então. Se o cara fizer, rosnar lá atrás, fala, rosnou comigo aqui, mau comportamento. Exatamente. Porque você se blinda, né? Você se blinda. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então esse é um detalhe que você não vê assim, esse tipo de informação nos conteúdos. Sim. Você não vê. É tipo assim, meu carro, minhas regras, esses negócios. É o marketing da Uber que também, né? Botou na cabeça. Eu também penso muito isso, sabe? Colocou muito na cabeça, seja seu próprio patrão. Essa frase, ela é mortal, cara. Ela é boa, mas tem que ver como que o cara entende, né? Então, seja o seu próprio patrão. Interpretação, né? Muitos veem como essa parte. O carro é meu, cara. O cara tem mais é que vai embora Então. e eu faço minhas regras. É aí que tá a parada, né? Agora vamos trocar de um carro para você ter uma padaria. Sim. O cara entra lá na sua padaria, o cara tá ali meio embriagado, não vou falar embriagado. O cara ali tá aqueles caras chatos, vamos dizer assim. Pentelhando. Você vai socar o cara, vai tocar o cara, vai impor. Não, você vai tratar o cara bem ali, porque amanhã esse cara tá são. Amanhã esse cara volta a ser seu cliente. Então você é seu patrão, você tem que trabalhar com excelência, você tem que propor um ambiente agradável pro seu passageiro é seu cliente. Sim. É ele que tá te dando o seu dinheiro. Eu sempre falei muito sobre isso, né, cara? Se você enxerga como cliente. E assim mesmo você vê, né? Assim eu caí nessa. Mas vamos lá, vamos que vamos. Vambora. Essa pergunta eu acho ela muito importante, cara. Foi um seguidor que fez. O pessoal é fera. No nosso país, pela Constituição, quem que representa as classes trabalhadoras? São sindicatos, são associações, são federações? No artigo 8º da Constituição rege os sindicatos, né? Certo. Porém, no artigo 511 das leis trabalhistas, também inclui a representatividade através das associações. Certo. Tá certo? Os trabalhadores são representados por sindicatos. Agora eu vou entrar num ponto polêmico aqui, que eu já vi aí, muitos canais aí é polêmico, sobre o sindicato representar autônomos. Certo. A classe dos motoristas de aplicativo, juridicamente, ela é tratada como autônomos. Então, a gente não, né? Sindicato representando autônomos. Eu já sei qual que é a sua pergunta, mas aqui pelo conteúdo. Você se subjuga um motorista autônomo ou não? É assim, eu me julgo autônomo porque eu sou o MEI.
Certo. Então começa daí, que é o microempreendedor individual. Eu já fiz uma pesquisa uma vez, tem muita gente que não recolhe nada. E aí eu escutei também o sindicato falando que quando chega lá para tentar um processo contra os aplicativos, ele pergunta assim, o senhor trabalha para a empresa ou o senhor é autônomo? E o cara fala autônomo, ele arquiva o processo e o cara perde. Então você vê como é que é. Por isso que você falou, é polêmico. É polêmico. Por isso que eu quis ouvir todos os lados. Se tiver mais algum lado, a gente ouve mais um lado também. Isso é o que falaram, né? Sobre essa questão do arquivamento. Exatamente. Então tem que entender exatamente se somos autônomos de verdade ou a gente não é autônomo. Olha, eu tô nos aplicativos desde 2016. 2. Você também? Também. Então, assim, eu me denomino um autônomo, né? Eu já vi influencers falando que... A minha autonomia, só até completando, é porque eu faço o meu horário. Certo. Eu trabalho o dia que eu quero. Certo. Então, hoje eu não vou trabalhar porque hoje é meu rodízio. Mas talvez eu precisaria trabalhar se eu tivesse que cumprir um horário. Certo. Mas e qual o ponto que você acredita que você tem que tira a conotação de que você é um autônomo? Que tira? Que tira. Eu não sou autônomo por causa disso. Boa pergunta, você que vai me responder. O que rola por aí, certo, é que o motorista de aplicativo ele não é autônomo devido ao fato de que ele não precifica o valor das corridas. Então, isso é um ponto. E também essas obrigações que eles colocam na gente, as estrelinhas mesmo. Você praticamente, todo mundo é obrigado a trabalhar quase no mesmo horário, porque o dinâmico está naquele certo horário. Certo. São pessoas que fogem da curva. Eu, que sou o cara da madrugada, eu sou meio fora da curva. Eu vi você falando isso no vídeo de ontem, exatamente, com o sindicato. Que eu trabalho nas madrugas. Então, isso é uma coisa que me incomoda nessa minha autonomia. Certo. Né? Vamos lá. Vamos lá. A primícia principal para te caracterizar como um autônomo é a subordinação. Certo. Vou te perguntar, qual é os carros que nós estamos aqui? Nosso escritório, né? Que aqui nós estamos no nosso escritório. Aqui é o nosso escritório. Qual é o seu carro? Esse é um Onix LT. Te obrigaram a ter esse carro ou falaram que era para você ter um outro carro? Não. Esse carro eu opto por ele ser mais econômico. Eu não gosto de carro, não gosto muito de carro sedã. Certo. Então é mais por opção. Esse carro ele não é sedã, ele é um hatch. Esse é um carro hatch alugado, diga-se de passagem. Alugado. Alugado. Você tá com carro hatch por opção. Por opção. Você alugou o carro por opção. Você tem condições de entrar num financiamento, tal, ter o seu próprio carro? Talvez. Não é uma coisa que me apetece. Eu já tive carro próprio, não tenho os meus porquês. Certo. Mas eu tenho. Sim, se fosse o caso, sim. Certo. Tem alguma empresa tá te pressionando por causa dessa decisão que você tomou? Tanto o carro por ser hatch, sedã, por ser alugado ou comprado? Não. O que o aplicativo faz é, dependendo do carro, ele coloca numa categoria melhor. Exato. É isso. Agora, vamos lá para mais outra questão. Você precifica a sua corrida? Não, aí não. Que esse é o ponto que os influencers estão falando, né? Esse é o ponto que agarra. Esse é o ponto. E se eu te falar que você precifica? Você vai acreditar em mim ou não? Não, aí você que tem que argumentar. Vamos argumentar então. Se você pega uma corrida daqui onde que nós estamos, você está 4 minutos do passageiro, 2 quilômetros, e você chegando no passageiro, você vai andar mais 5 minutos para levar ele para o destino e vai andar mais cerca de 3 quilômetros, totalizando 5 quilômetros, 10 minutos. Sim. Vamos colocar aí, 10, 12 minutos. E o valor dessa corrida é R$6. Você faria? Não. Não, porque é até bom esse ponto, né? Mas é que tá. Tem uns poréns. Tem alguns poréns. É bom até você citar isso aí, que aí a precificação ela é uma coisa bem relativa. Eu faço uma matemática rápida. Exato. Porque a gente brigou muito desde lá de trás. E hoje nós temos aquele quadradinho que mostra tudo. Sim. E quando a gente rodava no escuro, né? Que a gente é dinossauro, a gente é da mesma época. Sim.
Você só sabia para onde o cara ia quando você ligava o aplicativo. Exato. Aí você olhava e falava, caramba, essa hora para Parelheiros, né? Você tava lá em Guarulhos. Tempos sombrios que, graças à nossa luta, a gente hoje tem todas as informações, KM, minuto, distância do passageiro. É e tal. isso. Agora, Ó, só para concluir, em cima disso aí, eu olho rapidinho. 1 para pegar, 3 para levar, 4 vezes 2, 8. Vou. 4 vezes 5, não vou. 10, vou. É por aí. Ele chega perto de 2, aliás. Às vezes não chega no 2. exato. Chega 1,8. Porque eu ainda acho que 2 é um sonho. Não vão dar 2. Agora eu vou fazer um outro exemplo para você. Se essa mesma corrida de R$6, você estivesse a 0 minutos do passageiro, 100, 200 metros, e pegando esse passageiro, você levar ele 600 a 1 quilômetro de distância por R$6. Então, Você faria essa corrida? esse aqui é outro ponto, né? Essa história do mínimo de 10 também, não vão chegar em mínimo de 10, porque não faz sentido, na minha opinião. Eu não gosto de levar isso adiante, porque aí já começa a falar que é baba-ovo do aplicativo. Não, a gente até vai entrar nesse mérito Sim, dos 10. Mas beleza, só para concluir. Só que até eu vou no resenha essa semana e eu vou mencionar sobre isso. Só que aí que tá, cara. Eu consigo provar que a minha hora vale mais do que a hora da maioria. Exato. Porque eu peguei uma corrida de 30 minutos ali que me pagou R$40. Eu já ganhei em 40 e meia hora. E fiz aquelas 3 que você está citando. Eu deixei aqui no Serete e já entrou um cara a 0 km, desceu ali a 1,5 km, me pagou 6 conto, eu ganhei 5 no km. E aí eu fiz mais 3 corridinhas, a minha hora deu mais de 50, R$55. Isso por causa de quê? Que você conseguiu, através dos seus cálculos ali, olhar se a corrida é boa ou não para você. Independente de ela valer R$6. Exato. Essa corrida que você falou, eu não faço essa corrida de R$6 que eu tenho que andar até o passageiro 4 minutos e depois fazer, para você não é valiosa. Mas para um motorista que está do lado do passageiro, ele já faz porque para ele passa a ser. Então, é onde que você sim, você consegue fazer a precificação da sua corrida. Outro detalhe. Porém, se fizer isso demais... Não, taxa de aceitação não gera bloqueio. Não gera uma queda de taxa, na qual eu mesmo estou com 33%, mas eu conheço motoristas que está negativo em 886%. Não aceita nada. Não aceita nada, ele só faz a corrida que ele fala, essa eu vou ganhar dinheiro. E ele está operando, está trabalhando. Diferentemente da taxa de cancelamento. Você aceitou e cancelou. Você aceitou o compromisso. Você firmou o compromisso. Eu vou fazer essa corrida. De repente você vai cancelando. No número exorbitante de cancelamentos você é excluído. Né? Por quê? Você aceitou o compromisso e não fez. Agora taxa de aceitação não. Entendi. Você não é punido. Aí você falou sobre as estrelas, sobre... Cara, o motorista de aplicativo hoje, ele é um cara livre, literalmente livre. Então, pelo seu livramento, pela sua autonomia de decidir sobre tudo, você é considerado sim um autônomo. E juridicamente falando, a conotação, o ponto fixo que te caracteriza como um motorista autônomo é a subordinação. Nós não somos subordinados. Aquilo que você falou, que o aplicativo obriga você a trabalhar aquele horário de manhã, aquele horário à tarde. Não é o aplicativo que faz você fazer isso. É o mercado. É o horário de pico. É a hora que todo mundo está saindo para trabalhar, onde que alavanca o maior número de corridas. Por isso que aquele determinado horário tem muita corrida, muita demanda, dinâmico e tal, é um alvoroço. Por causa disso. Não por causa da empresa, esse horário eu vou dar um desconto. Pelo contrário, ela dá o dinâmico, aumentando o valor da corrida, inclusive. Então, o mercado é quem nos leva a determinados horários ter ou não corrida. Certo. Horário das 9, 10, 11, tá todo mundo trabalhando, todo mundo ali dedicado, a gente tem a queda de corrida. Certo. Né? Hora do almoço, começa a alavancar de novo, porque todo mundo está saindo para almoçar. Volta para a empresa, horário das 2, 3, queda de novo. Certo. Daqui a pouco, pico da noite, madeira. Então, isso é o mercado, é a população, é o nosso cotidiano de vida, né? Então, é isso. Entendi. Resumindo tudo... Somos autônomos. Somos autônomos. Pode aparecer um ponto ou outro que tira essa conotação. Pode parecer. Só que isso é tratado juridicamente como elementos.
Sim. São elementos. Elementos que não são suficientes para descaracterizar você como um autônomo. Certo.